Ô Alex, a gente tem tanto assunto, né, e acaba ficando um pouco à sombra dessa posse de Donald Trump, Exato. mas o mercado brasileiro segue. E segue, até interessante, com entrada, com fluxo, né? A gente via fluxo negativo até a semana passada, de repente virou. O gringo entra com 6, entra com 2 bilhões e vira o fluxo para o patamar positivo. O mercado estava tão amassado que acendeu uma luzinha de alerta no investidor estrangeiro para voltar com fluxo aqui para o Brasil. A bolsa estava barata e merecia essa atenção? Tá barata, mas não muda o cenário, Felipe. Eu vejo que é um cenário que a gente chama de técnico, né? Um movimento técnico do gringo, como você comentou mesmo, né? Semana passada nós estávamos comentando ali de bolsa de 119, 118 e agora está já num patamar de bolsa de 122 mil pontos. O que mudou aqui no Brasil, pessoal? Não mudou exatamente nada, né? A gente está com um cenário muito desafiador, tanto para inflação quanto para juros. A gente tem aí um cenário bem complicado. Falando aqui domesticamente, o que pode justificar essa toada, né, de investidor estrangeiro de uma forma mais significativa? Claro que essa linha, né, de fluxo tem sido negativa e tem quase sido linear ao longo do tempo do ano de 2024. É basicamente um efeito que eu chamo de efeito Trump mesmo, né? O Trump, ele acaba, o efeito Trump, ele, apesar de trazer um efeito mais forte no dólar, fortalecendo o dólar entre as moedas globais, acaba ativando aquele movimento que a gente chama de risk-on, ou seja, um movimento de apetite de risco do mercado como um todo. E aí o gringo, quando a gente olha aqui não só Brasil e outras bolsas emergentes, a gente consegue olhar e saber que a gente não é o único que acaba subindo com esse movimento. E aí, olhando para dentro de casa, dentro do nosso quintal, a gente tem uma leitura diferente de uma leitura de um ambiente de investimento. Eu vou trazer dois gráficos aqui para vocês entenderem o porquê o cenário não mudou de lá para cá. E o primeiro efeito é a trajetória da dívida pública. E isso, claro, que está ligado ao fiscal, ao compromisso das contas públicas, né? E também o movimento que nós vimos agora recentemente com a promulgação da reforma tributária, que aumenta o IVA, né, em relação aos países que adotam o IVA, né, como sistema tributário, o maior IVA do mundo. Então, ou seja, o Brasil, além de arrecadar muito, está gastando muito. E aí a gente tem três cenários aqui, três linhas para a gente projetar. Primeiro é a linha do Tesouro, né, que é a linha verde, que está embicando para baixo, que mostra que, de acordo com o Tesouro, que o Brasil vai conseguir controlar sua dívida pública. Mas olha que interessante, na visão do Itaú, que é essa linha laranja, é o contrário, totalmente diferente da linha do Tesouro, né, da visão do Tesouro Nacional. Já mostra uma linha totalmente ascendente, ou seja, que o governo vai continuar gastando, né, com uma responsabilidade de gastos, que ainda precisa de novos pacotes de gastos adicionais para mostrar um compromisso fiscal, um compromisso com as contas públicas para os próximos anos, né, para os próximos trimestres. Então esse cenário acende um alerta de inflação e acende um alerta, claro, de um juros mais alto para controlar essa inflação. Então, na próxima tabela que eu vou mostrar para vocês, esse gráfico também foi retirado do Itaú, essas duas tabelas, mostram um cenário desafiador para esse ano. Aí faz uma sensibilidade com o câmbio. Nós temos aí um câmbio de 5,80 que pode ir até a 6,40 e de acordo com o balizamento do câmbio, cada vez que o câmbio fica no patamar maior, vai contaminando essa inflação, né, ao longo do tempo. Então, ou seja, o IPCA de 25 ele tende a se tornar um patamar ainda maior. E o Itaú ele fez o time do Itaú de Economia, eles fizeram uma sensibilidade com a inflação que não está nessa tabela, mas mostra que caso os núcleos da inflação, o que é núcleo da inflação? É o que mais pesa na inflação. Alimentos, bebidas, né, eletricidade, enfim, energia, transportes, toda essa composição, caso, né, o dólar, né, o câmbio continue no patamar maior, ou seja, o governo não demonstre um compromisso fiscal, toda essa conjectura continua sendo desafiadora para esse ano, a inflação ela pode dar um overshoot, ela pode disparar para quanto? De acordo com o time do Itaú, para 6,25%. Não é o que está na modelagem aí dessa tabela que você vai observar, mas mostra que uma inflação mais alta precisa de uma Selic mais alta. Então eles revisaram a Selic terminal de 15 para 15,75 e aí é um ponto importante, quando você olha nessa tabela, a Selic ela necessária, né, para conseguir cumprir a meta de inflação pode ir até 18,25 se o câmbio disparar para 6,40. A gente está falando de uma inflação de 25 que pode ir para 6,30. Então, ou seja, imagina uma inflação acima de 6, uma Selic terminal que para controlar a inflação, para chegar na meta, acima de 18%, é um cenário catastrófico para a economia brasileira. Isso está contratando recessão. Não é o caso que o mercado está colocando hoje na conta. O mercado está colocando hoje
um crescimento de PIB entre 2%, os mais pessimistas colocando 1,5%, uma inflação ali na casa de 5%, que é uma inflação alta, sim, acima do teto, e o mercado já olhando também um déficit para esse ano em relação ao PIB. No caso, o time do Itaú está colocando 0,7%, ou seja, o mercado já coloca que o governo não vai conseguir cumprir com as metas nesse ano em relação às suas contas públicas. Então, é um cenário difícil, que pode piorar ao longo do tempo, caso, né, o governo não faça sua lição de casa, Felipe.